A cada ano, trilhões de dólares, o equivalente a mais de 5% da economia global, são desviados por corrupção ou pagos em propinas. Os dados são das Nações Unidas, que afirma ainda que o crime afeta tanto países pobres como ricos, que são roubados de hospitais, escolas, infraestrutura e outros serviços. Nossa convidada de hoje, a Procuradora da Fazenda Nacional, Regina Hirossi, coordenou um livro coletivo sobre os desafios e avanços na prevenção e no combate à corrupção aqui no Brasil, ao longo dos últimos 30 anos. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Olá, Regina, muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania. Conta pra gente, por que vocês escolheram esse período de 30 anos, a partir da Constituição Cidadã? Obrigada pela oportunidade, é uma honra estar aqui para falar exatamente desse projeto coletivo, desse trabalho coletivo. Roberta, a Constituição Federal completou 30 anos em outubro de 2018. Então, nós entendemos que seria muito importante fazer um balanço, um mapeamento dos avanços e dos desafios até hoje enfrentados por agentes e servidores públicos de diversas carreiras que atuam na seara da prevenção e do combate à corrupção. O que é que nós constatamos? Que com a Constituição de 88, as instituições foram se fortalecendo sim. Por mais que a sociedade tenha aquela impressão de que nada está sendo feito ou que o que está sendo feito é muito pouco, na realidade, há sim um trabalho conjunto realizado por diversas carreiras públicas, que conjuntamente combatem esse mal, essa chaga que, infelizmente, acaba causando sangria nos cofres públicos. Como você bem pontuou agora, nós perdemos muitos recursos preciosíssimos para as políticas públicas de saúde, educação, segurança pública e tantas outras demandas sociais com a corrupção. Então, e nós temos que entender o seguinte, a corrupção não é um privilégio, entre aspas, da sociedade brasileira. Não é algo da cultura brasileira, é um fenômeno mundial. Mas nós temos que, percebendo que há esse impacto econômico, financeiro e que gera malefícios, para a sociedade como um todo, nós temos que atuar conjuntamente, enfrentando esses efeitos nefastos, esses efeitos negativos, porque o que acontece? Como você bem disse, a Constituição é cidadã. E nessa nossa Constituição, há uma previsão de diversos direitos fundamentais e diversas garantias fundamentais. E a grande pergunta é, como nós vamos concretizar tantos direitos sem recursos? Portanto, diante desse quadro, nós resolvemos, eu e vários autores, nós somos, na verdade, 33 autores de 27 artigos. Cada artigo traz um mapeamento, mas também a experiência do autor dentro do campo de atuação, do seu campo de atuação. Por exemplo, nós temos membros do Judiciário, membros do Ministério Público Federal e Estadual, temos também a Advocacia Pública muito presente, temos a Controladoria Geral da União, Banco Central, Polícia Federal, Receita Federal e Estadual. Ou seja, são vários órgãos atuando conjuntamente para o enfrentamento desse problema, que não é só aqui no Brasil. E o que é importante ser dito também, esta obra vem num momento que, além de homenagearmos a Constituição nos seus 30 anos, nós queremos que a sociedade nos conheça mais. Queremos uma aproximação com a sociedade. É uma forma de prestação de contas, Roberta. Porque quem nos remunera é a sociedade. E nós temos que prestar contas, sim. E além disso, dessa questão interna da própria sociedade nos conhecer e as autoridades brasileiras também conhecerem melhor esse trabalho, a importância dessas operações estratégicas, nós queremos melhorar a nossa imagem no âmbito internacional. Porque hoje o Brasil, na esfera internacional, infelizmente está com a imagem comprometida, com tantos escândalos. E nós queremos mostrar que aqui no Brasil há sim servidores e agentes públicos comprometidos com a causa pública. E é importante, então, que esse livro
ganhem também projeção internacional. Tanto isso é verdade que nós vamos providenciar o envio de alguns exemplares para centros de pesquisa sobre corrupção em algumas universidades estrangeiras. Regina, aproveita e mostra para o nosso telespectador o livro. Esta é a obra, né? Já houve um lançamento no Superior Tribunal de Justiça. Pretendemos fazer lançamentos em outras capitais. É muito importante ser dito que todos os autores realmente expressaram o melhor de si e de uma forma didática. Não adianta a gente falar de forma difícil. Não adianta só utilizarmos o juridiquês e o economês. Precisamos nos aproximar da sociedade. Os cidadãos brasileiros precisam ter uma noção melhor do que está acontecendo dentro da nossa sociedade, mas também no âmbito público, né? E outro ponto fundamental. Muito se diz que os servidores são corruptos. Não podemos esquecer que a corrupção tem duas pontas. Cadê a figura do corruptor? Né? Fala-se muito no âmbito do setor público. Se há problemas, nós temos que resolver esses problemas. Mas vejam só, vou citar um caso. O que traz à tona a Operação Lava Jato? Uma das mais famosas dos últimos tempos. Mostra que, na verdade, há o quê? Uma imbricação, há uma contaminação, não é só no setor público. Há quem vá lá e injete dinheiro para isso também acontecer. Então, existe uma participação também no setor privado. Tanto isso é verdade que há a lei anticorrupção, não é? Então, o que nós precisamos entender? O fenômeno da corrupção tem as duas pontas. E nós temos que tratar não só também da questão de punição e repressão ao crime organizado, ao crime do colarinho branco. É extremamente importante pensar assim em reforma, melhorias e avanços legislativos. Mas, paralelamente, temos que pensar na prevenção. Uma sociedade que quer respirar novos ares, que quer ter um melhor índice de crescimento, e eu estou falando inclusive de desenvolvimento humano, IDH. Por que naquele ranking internacional o Brasil vem perdendo suas pontuações? Você viu o último ranking, Roberta? Isso da transparência global, né? Transparência global internacional. Ano após ano, o Brasil vem perdendo pontuações. Na verdade, vem tendo aquela questão da percepção de corrupção. Como que a gente vai enfrentar esse problema? Nós temos que pensar o seguinte, é fundamental tratarmos da educação. Como que eu trato de quebra de paradigmas, de mudança de cultura e de comportamento coletivo se eu não tratar da educação? Ou seja, tratar de mudanças na base da sociedade, quando a criança já está iniciando a sua vida escolar. Porque, olha, eu vou te dizer uma coisa, Roberta, nós percebemos, eu lido muito com professores jovens, né? Formato, cursos, palestras, e o que eu tenho observado visitando e conversando com especialistas, vou citar um exemplo, meio ambiente e sustentabilidade. Se retornarmos no tempo, uma década e meia, tá? 15, 20 anos, nós ouvíamos falar de consciência sobre o meio ambiente? Preservação das riquezas naturais? Não. Agora você vai nas escolas e você percebe as crianças com um comportamento muito diferente dos tempos dos pais. Por exemplo, fecha a torneira, mamãe. Papai tem que desligar a luz. Nós temos que jogar o lixo na lixeira. De onde vêm esses conceitos? Esses conceitos são trabalhados na escola. Então, o que nós também defendemos, eu digo isso porque eu converso com quem atua na área. Então, nós temos que tratar da repressão, punir quem atua fora da lei, com certeza, né? Esse exemplo tem que ser dado, sim, efetivamente. Não é só dar um sinal, é cumprir a lei. Mas, paralelamente a isso, temos que tratar da prevenção. Porque senão, Roberta, daqui a 15, 20 anos, nós ainda continuaremos com esses problemas. Então, é necessário uma mudança cultural, né? Apesar da senhora ter dito, né, que a corrupção não é um privilégio nosso, mas existe uma tolerância, uma conivência, assim, a corrupção faz parte da nossa cultura? Eu vou te citar exemplos do dia a dia. Eu tenho uma admiração muito grande pelo professor Mário Sérgio Cortella,
foi professor da PUC, ele tem obras maravilhosas. Ele até menciona o jeitinho brasileiro sobre 2 aspectos. Se você analisar pelo aspecto positivo, é a criatividade do brasileiro, não é? Por exemplo, se pararmos para pensar na área publicitária, o Brasil vence em inúmeras categorias. O brasileiro consegue ter uma criatividade tão grande que os nossos cientistas são admirados, porque por falta de recursos, os nossos cientistas tendem a buscar alternativas para fazerem pesquisas no Brasil. E o aspecto negativo do jeitinho brasileiro é exatamente a falta de integridade e ética. Eu vou citar, colar em provas. A maioria acha graça, né, no primeiro momento. Ah, eu colava, nossa, eu não tinha tempo para estudar, mas olha, eu passei raspando, eu colava. Aí você diz assim, no dia a dia, furar filas, atestado médico falsificado, carteirinha de estudante falsificado, estacionar em vagas para idosos, deficientes, vagas preferenciais, não pedir nenhum documento, assim, vai uma série de questões, exatamente, por exemplo, olha, eu vou lá, vou declarar meu imposto de renda, mas eu vou conseguir um recibo, não é? Para ter mais restituição, recibo médico, odontológico e assim por diante. São pequenas coisas que não são percebidas como corrupção, né? As pessoas tendem a achar que a corrupção é lá longe, né? No alto escalão. No alto escalão e acham que é só o desvio de recursos públicos. Aí o que nós percebemos? Tem um professor em Foz do Iguaçu, ele é especialista em linguística. Ele fez uma pesquisa observando a sociedade. Ele fotografou, você lembra dos movimentos sociais de rua? Que as pessoas iam fazer protestos, que faz parte da democracia isso. E ele pegou um rapaz que ia com aqueles cartazes, baixa esse governo e tal, com críticas. 2 ou 3 meses depois, o professor fotografou em rede social esse mesmo jovem, dizendo assim, pessoal, eu estourei minha pontuação na carteira de motorista. Por favor, eu preciso de socorro. Quem puder me ajudar, falar em box. O que ele percebeu? Quando a gente diz que corrupção, se trata de corrupção, nós temos uma tendência psicológica de apontar o outro. Nós não nos enxergamos dentro dessa realidade. Nós não nos enxergamos dentro de uma coletividade. Na verdade, é isso. Outra questão, por que a gente não consegue preservar o bem público? Começa na escola. Crianças que depredam uma escola, que não preservam um bebedouro, é porque ela não recebeu uma educação em casa. Então, tem a ver com cultura. Mesmo esses movimentos de rua, e eu moro em São Paulo, trabalho em São Paulo, você visita depois a Avenida Paulista. Como está a Avenida Paulista depois desses movimentos? Puro lixo, minha amiga. Roberta, isso sinaliza o quê? É uma demonstração de que nós temos que trabalhar a questão de uma educação, e não é só educação formal, de obtenção de diplomas. É uma educação moral e também trazendo valores cívicos, de deveres e direitos cívicos. Quando nós temos uma autorreferência positiva da própria nação, nós tendemos a atuar com mais zelo. Eu vou te dizer uma coisa, eu viajo pelo país. Quando eu dou palestras, eu pergunto para o público, quantos de vocês viajam e conhecem o Brasil? Vocês conhecem Foz do Iguaçu? Serra Gaúcha? Vocês já foram para o Nordeste? Porque tem gente que não conhece o Nordeste e vai para as praias de outros países, mas não conhecem as praias brasileiras. O que eu quero dizer com tudo isso? Nós tendemos, como povo, a achar que tudo que vem de fora é melhor. E eu digo o seguinte, aqui no Brasil não tem só café, Pelé, jacaré e carnaval. Nós temos muito mais do que isso. Basta olharmos, termos um olhar especial para com tudo que nós temos. Viajando eu percebo isso, a riqueza cultural, a riqueza como nação, a riqueza da natureza. E isso traz o que para mim? Um senso patriótico. E patriotismo, diga-se, e eu vou frisar, não tem nada a ver com xenofobia. Não é? A aversão a estrangeiros, muito pelo contrário, temos que respeitar as culturas estrangeiras. Isso é um mundo globalizado. Agora, será que eu amo e respeito o meu país como o meu país merece? Então, a partir do momento que eu tenho uma autorreferência positiva, como nação, aí cada um
passa a, sim, atuar muito melhor no seu dia a dia. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tem muito a ver com essa filosofia de vida mesmo. Eu sou neta de japoneses. O Brasil é um país que recebeu meus avós. E eu tenho orgulho de ser brasileira. Esteja onde eu estiver, eu vou falar bem do meu país. Eu não estou tapando o sol com a peneira. Temos problemas, mas será que o Brasil só tem desgraças? Não. Nós temos pontos positivos. Eu gostaria até de mencionar um exemplo. Eu gosto de trazer exemplos concretos. Quando eu fui a Natal palestrar a convite da Receita Federal, um auditor me perguntou: doutora, a senhora conhece Mossoró? Eu falei, não. Ele falou, doutora, eu fui delegado da Receita Federal lá. E a senhora sabia que a produção de melão é totalmente advém da irrigação? Porque a gente olha para o Nordeste e acha que só tem seca, né? E ele disse assim, aquela produção é destinada ao exterior. Então ele via, toda a produção ele via saindo. E aí quando ele foi para a Europa, Roberta, a primeira coisa que ele fez foi ao mercado. Adivinha o que ele foi fazer? Procurar o melão brasileiro. Então, quando ele pegou o melão e ele viu a etiqueta do Brasil, ele falou, doutora, me deu um orgulho de ser brasileiro. Então, eu dou esse exemplo, parece algo tão simples, né? Nossa, ele vai lá para a Europa. Mas o que eu quero dizer? Ele consegue enxergar como brasileiro que a gente tem pontos positivos. É isso que eu quero dizer à sociedade. E vou te dizer mais também. Recebi relatos de servidores públicos, a partir da leitura do livro, que esses servidores começaram a... Sabe aquele renascimento? É como se você estivesse resgatando a esperança, porque há momentos, eu estou te dizendo, de servidores que trabalham muito duro, que não tem sábado e nem domingo, e que, de repente, eles falam, será que eu estou indo para o caminho certo? Deus, será que meu trabalho está sendo visto e enxergado pela sociedade? E o relato foi o seguinte, esse livro também traz isso. Essa é a mensagem. Nós estamos indo para um caminho, certo? Com todas as dificuldades que nós temos? Sim, o caminho é esse. Mostrar para a sociedade tem que nos apoiar. Porque eu vou te dizer, quem atua na área enfrenta dificuldades. De estrutura também, né? Então, assim, o livro condensa um conhecimento de servidores públicos especializados, de agentes comprometidos com a causa pública, e é importante ser dito, não só para as autoridades brasileiras e estrangeiras, mas, sobretudo, para a sociedade, que nós estamos atentos a esses problemas, que nós lutamos, sim, com as nossas dificuldades, diuturnamente, mas que nós não vamos nos deixar vencer pelo desânimo e pelos discursos negativos, sabe? Isso é uma questão de honra. E eu estou na esfera pública há muitos anos. E por que eu entendo isso fundamental? Porque eu quero que os meus colegas também vejam que nós temos uma caminhada pela frente. Então, nós temos que pensar na agenda. Daqui para trás, o que aconteceu, essas operações todas, não só a Lava Jato, a própria Zelotes, há inúmeras operações que você bem conhece, Roberta, que só mostram que nós temos perdido dinheiro público. Né? Escândalos e mais escândalos, uma cultura de privilégios. E daqui para frente, qual é a agenda do Brasil? Qual é a agenda de todos nós brasileiros, dessas instituições todas? Então, nós temos que realmente parar e, diante desse balanço, pensarmos no seguinte: existe todo um trabalho que está sendo feito mundialmente. Você mencionou logo no início, Nações Unidas. Eles detectaram esse problema, não é só no Brasil, tá? Só para você ter noção, nós temos perdas gigantescas com sonegação fiscal. A sonegação anda lado a lado com corrupção, alimenta crime organizado. E nós temos um índice altíssimo na América Latina de sonegação, não é só no Brasil, não. Perdemos bilhões de dólares. Que também são mais recursos que são desviados e não entram na economia oficial, né, para ajudar o Estado, né?
Isso, só para você ter noção, há uma estimativa, não são números absolutos, de que nós vamos fechar o ano com mais de 570 bilhões sonegados. Apenas uma estimativa. Aí eu te pergunto, qual foi o orçamento da União para a área da educação e saúde, que são duas pastas extremamente demandadas? Se você olhar lá, mais ou menos, tá? Isso são números assim, claro que há acordes ao longo do ano, mas vamos lá, educação, algo em torno de 80 bilhões de reais, e saúde, algo em torno de 119, 120, às vezes 110 bilhões no orçamento da União. Se eu digo que há uma estimativa de que com a sonegação vamos perder mais de 570 bilhões, eu te pergunto, se estancássemos esse problema, teríamos que falar em aumento de tributos? Não. A reforma tributária é necessária? Sim, porque no Brasil a gente tributa muito o consumo e isso gera desigualdade, injustiça fiscal, porque quem ganha menos sempre proporcionalmente vai pagar mais, porque está embutido no preço do produto, a carga tributária está embutida no preço do produto. Por isso que pedir nota fiscal é fundamental, Roberta. O programa é sobre cidadania, então aproveito e digo isso. Cidadãos brasileiros conscientes pagam seus tributos, pedem suas notas fiscais. Por quê? Se a gente não pede a nota, o comerciante ele não vai repassar aquele tributo para os cofres públicos. Porque o comerciante legalizado, que atua dentro das normas tributárias, de acordo com as normas tributárias, ele emite sua nota, ele adquire produtos com nota fiscal, o fornecedor desse comerciante também vai comprar e vender com nota fiscal e assim sucessivamente no encadeamento até chegar na fonte produtora. Ou seja, isso é importante ser dito para o cidadão brasileiro. Muitas vezes a gente, não peço nota porque não deu tempo. Peça nota. Por que é que os estados adotaram esses programas de notas fiscais com CPF? Qual é a diferença fundamental? A nota de consumidor já significa que quando eu peço, eu cumpri meu papel? Ok, cumpriu. O fato de você colocar CPF em primeiro lugar te traz mais segurança jurídica, porque se eventualmente o produto tiver defeito, você tem aquele prazo legal para troca e você prova que você adquiriu. Te dá mais uma garantia. Mas o CPF, por que os estados adotaram esses programas? Porque, com premiações, né? Com créditos em conta ou abatimento de IPVA. Para mudar essa cultura do contribuinte brasileiro. Porque, na prática, quem paga muito somos nós, consumidores. Regina, infelizmente, nosso tempo aqui é curto, mas quem nos assiste, que estiver querendo saber mais ainda sobre essas ações de combate, os avanços, né, no combate à corrupção, o livro já está à venda, não é isso? Está à venda, vou mostrar novamente. Está à venda no site da Editora Fórum. Para quem tiver interesse, convido a todos que conheçam o conteúdo dessa obra. São artigos didáticos, esclarecedores, realmente direcionados para um público amplo, não só para especialistas. E nós nos sentimos muito honrados por termos essa oportunidade, Roberta, de divulgar essa obra coletiva. A gente é que agradece a sua presença aqui no Cidadania. Muito obrigada. E eu agradeço também a você que nos assiste. Se você quiser ver de novo, copiar o arquivo ou mandar o link para alguém, é só acessar nossa página na internet. O endereço é senado.leg.br/TV ou então o canal da TV Senado no YouTube. Para fazer um comentário, sugerir um assunto para o nosso programa, telefone de graça para 0800 61 22 11. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.